E aí, pessoal, podcast no ar e hoje para falar de Libertadores, definição das quartas de final. Começar falando do Santos, né, que foi o primeiro a jogar nesses jogos de volta, né, o Santos que entrou com prejuízo, né, entrou assim com uma derrota de 3-0, né, na verdade não chegou a perder o primeiro jogo, foi um empate, mas o Santos foi punido pela Conmebol, pela escalação irregular, e foi para esse jogo de volta contra o Independiente, era mandante e, assim, na real, o Santos teve, eu acho que uma chance clara de gol, o Independiente teve um pênalti que o Vanderlei defendeu e foi só isso. Eu acho que o Santos entrou, eu acho que o impacto da punição pesou, assim, você via claramente que era um time desmotivado, né? Um time decepcionado, desmotivado, por mais que, né, se falasse nas entrevistas de que eles iam buscar, de que eles iam dar o sangue para conseguir fazer 3 gols e tentar levar uma classificação até nos pênaltis, em campo isso não se refletiu, né? Você viu lógico, o Independente fez a parte deles, né? Fez a cera, o árbitro foi conivente com a cera, né? Com a catimba, mas o que se viu foi um Santos abatido, sim, por mais que um ou outro tentava dar o sangue, o time como um todo não correspondia, né? Uma sensação de decepção, de frustração, né? Você sai de um empate fora de casa, vem como mandante para o segundo jogo para conseguir a classificação e de repente o que era 0-0 vira 3-0, né? Pro time adversário. Então acho que era difícil, né? Era difícil fazer 3 gols e ainda mais da forma como foi, né? Sim, erro de todas as partes, né? Porque o, o Sanches, que é o jogador que estava punido pela Conmebol, não fez a parte dele de avisar o Santos. Eu acho que já foi um erro do jogador, né? O cara sabe que ele está punido e não informa o time de que ele tem essa punição, de que poderia pesar na competição da Libertadores, já foi um erro, acho que do próprio jogador, né? E houve erro do Santos, né? O Santos se justifica falando que consultou um sistema da Conmebol, cara, mas a gente sabe como a Conmebol é bagunçada, né? E você só é, é, respaldar a sua tese, né? A, a sua defesa baseada num sistema da Conmebol, isso eu acho que não, para o Santos, acho que, de novo, né, a Conmebol é uma bagunça, a gente sabe disso, eles não têm a tendência, eles têm a tendência, na verdade, né, claramente a gente sabe, de desfavorecer os clubes brasileiros, então eu acho que foi negligente, né, foi negligente o Santos, correu esse risco, sabia que estava correndo esse risco e acabou que deu azar, né? Acabou escalando um jogador que estava punido. O presidente do Santos falou de má fé do Independente porque eles podiam ter avisado. Cara, má fé, desculpa, assim, é muita inocência do presidente do Santos também de querer jogar a culpa né, nos cartões do Independente. Falou que teve jantar, que eles podiam ter avisado no jantar, e tal. Cara, é inocência, né, do presidente do Santos e omissão também querer jogar a culpa nos outros. A culpa foi do próprio Santos, na minha opinião. É lógico, se a Conmebol tem um sistema, o sistema tem que estar atualizado. Tudo bem, é, mas eu acho que não justifica, né? É diferente, por exemplo, do River Plate, se eu não me engano, que o River Plate tinha um jogador punido, é, e só que o River Plate consultou a Comebol, né? Eles chegaram a receber uma carta da Comebol liberando o jogador. E aí depois foram ver que realmente o cara estava punido, só que aí a Comebol já tinha dado o aval dela que o jogador podia jogar. Aí o cara joga e aí vai fazer o quê? Aí não tem como punir o River Plate, porque tem uma carta assinada. Então eu acho que o Santos correu o risco, foi responsável, não buscou mais informação, contratou um atleta e não buscaram saber o histórico do atleta. Então, assim, é um erro, né? O Cuca mesmo falou depois do jogo, isso é o beabá do futebol, né? Infelizmente, eu acho que
tem culpa sim do jogador, tem culpa da Conmebol, não acho que a culpa inteira é do Santos, mas a culpa maior, na minha opinião, é do Santos, né? Uma instituição, né? Um grande clube, né? Um clube com a grandeza do Santos, eu acho que não pode cometer esse tipo de gafe. Cometeram e pagaram caro por isso. Pagaram com uma eliminação, né? Uma eliminação né? Uma classificação que era possível, né? Em virtude dos últimos jogos do Santos, que vinha numa crescente, que vinha numa recuperação. Então, eu acho que foram punidos pela irresponsabilidade, né? Pela inocência, pela irresponsabilidade e lição mais uma gafe dessa diretoria do Santos atual, que tem sido bem criticada, e lição a ser aprendida, né? Não só pelo Santos, mas por todos os clubes brasileiros. É porque você respaldar a sua tese de que a Conmebol tem um sistema e o cara não tá lá, desculpa, né? A gente sabe que não é só o sistema da Conmebol que é desatualizado, né? Até os sistemas mais, pô, os sistemas mais avançados que a gente tem hoje no mundo, uma hora ou outra fica defasado, fica desatualizado. Então não tem como se respaldar só nisso, né? Então acho que foi, de novo, eu cito o Cuca aqui, isso é o beabá do futebol, isso não pode acontecer. E acabou sendo eliminado, foi mais um jogo de 0-0. Teve o mérito do Vanderlei, porque o Santos poderia ter saído, saído derrotado, né? E o prejuízo para o Santos ainda vai ser maior, porque teve confusão, né? A torcida começou a quebrar as cadeiras, a arquibancada, jogar sinalizador, jogar bomba no meio do campo, né? O árbitro terminou a partida antes do tempo, né? Se eu não me engano, com 36 minutos. Então, vai ter punição. Assim, vai ter, além do prejuízo, né, de ressarcir o Pacaembu, né, pelos danos ao patrimônio, ainda provavelmente vai vir uma punição da Conmebol, né, pela confusão que aconteceu. Sinalizador, torcedor tentando invadir o campo, alguns conseguiram invadir o campo de fato, então, sem dúvida nenhuma, pode esperar que vem punição para o Santos. Então, o prejuízo vai ser ainda maior, né? Então, eu acho que você vê que uma coisa simples acabou virando essa bola de neve, né? A torcida, lógico, a gente sempre é contra essa violência no futebol, esse tipo de coisa que aconteceu, mas a torcida ficou inflamada, a torcida ficou irada, né? E justamente por um erro do Santos. Mas, lógico, a torcida estava, né, agitada com relação ao Comebol, mas eles tinham que estar, né, chateado com o clube, né? Porque o erro foi um erro crasso do clube, infelizmente, né? E se de repente consegue uma classificação para a Libertadores do ano que vem, lamentavelmente o Santos está punido para o próximo ano. Então, é, infelizmente ficou pelo caminho. Já tinha comentado anteriormente que eu acho que o foco do Santos não era a Libertadores, não era a Copa do Brasil, era realmente focar no Brasileirão, buscar uma recuperação, né? Porque recuperação essa que já estava acontecendo, e eu acho que isso até deu uma ilusão de que seria possível o Santos continuar. Eu acho que eu ainda continuo com a minha opinião. Não é o momento do Santos focar numa outra competição. É o momento do Santos se reorganizar internamente, que a gente sabe que não é um mar de flores, né? O ambiente interno do Santos, né? Ainda mais com as últimas declarações do Cuca, né? Da última entrevista do Cuca, provavelmente o clima interno deve estar pior, né? A relação do pessoal do futebol com a administração. Então, é hora de se reorganizar, é hora de todo mundo jogar junto, né? É, organizar internamente, organizar o futebol, o caminho da vitória. O Santos já reencontrou, vem jogando, rodada após rodada, vem melhorando o nível de futebol do Santos, né? Que a gente sabia que podia melhorar pela qualidade dos jogadores. E eu acho que esse é o caminho, né? Retomar, né, se reencontrar internamente, se reencontrar dentro de campo, fazer as pazes com a torcida e aí de repente, né, começar a sonhar com uma classificação para Libertadores. Está distante, eu acho que tá muito difícil, né? A classificação para a Sul-Americana está muito mais tranquila.
mas para uma Libertadores já está um pouco distante, mas sim, tudo é possível. O Santos tem time para isso, né? Não, não é segredo para ninguém que o time do Santos é qualificado para conseguir isso. Então, é, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver se essa confusão não impacta negativamente para o Santos, né? Na sequência da temporada. E ficou assim, paciência, né? Um erro beabá do futebol, né? Como o Cuca disse. Na sequência, o Grêmio, né? O Grêmio, uma classificação sofrida, suada, né? O Grêmio tinha perdido do Estudiantes, né? Fora de casa, perdeu de 2-1. E assim, eu estava confiante de que seria uma classificação até tranquila pro Grêmio, porque para mim o Grêmio era mais time que o Estudiantes, saiu na frente, né? Um baita de um golaço, tomou um empate, né, e aí desespero, e aí crise, crise não, desespero mesmo, né? O Grêmio foi para cima, buscou o gol a todo momento, criou boas chances, não pôs a bola na rede, depois no finalzinho do jogo conseguiu, fez o 2-1 que precisava para levar para os pênaltis, e nos pênaltis, né, o Grêmio converteu né, as cobranças, né, o Estudiantes perdeu um capitão e foi eliminado e assim, é aquela vitória para lavar a alma, né? Porque o Grêmio vinha, né, já podcasts anteriores já vinha comentando que o Grêmio não estava numa boa fase, assim, jogava até um bom futebol, mas vinha perdendo jogos, né, de uma forma até estranha, né, que não condiz com esse time que tem o Grêmio, e isso a gente viu de novo nesse jogo, né, um time que sai na frente, né, fez cara, assim, o primeiro gol, uma obra de arte, assim, foi um golaço mesmo, e o segundo gol já não, foi no sufoco, foi no abafa, né, uma cobrança de falta na área, é, né, uma cabeçada ali meio despretensiosa, a bola entrou e é gol. E o gol que precisava, né, e o Grêmio, um ponto importante é que assim, foi para as cobranças de pênaltis, mas o retrospecto de cobrança de pênalti do Grêmio não era tão bom, né? Assim como vinha acontecendo com o Palmeiras, o Grêmio também não vinha convertendo as cobranças de pênalti e, né, e na decisão todo mundo converteu, assim, mostra que o time se não, a boa fase não acontece dentro de campo, pelo menos eles estão confiantes, né? Eles estão tecnicamente, eles estão muito bem, né? E estão com a cabeça no lugar, porque assim, a cobrança de pênalti tudo pode acontecer. Tava jogando em casa, né? Mas mesmo assim, né? Aquele desespero, aquela pressão de ter que se classificar jogando em casa para não decepcionar o torcedor. E o Grêmio mostrou que é um time muito forte mentalmente, né? Até por isso, né? Até por jogar em casa, saber que não pode, né? Você desclassificado em casa é uma vergonha e com toda essa pressão, com todo esse clima de pô, ter saído na frente, tomado empate e até então tá desclassificado da Libertadores e conseguir um gol no final do jogo, assim, é o típico jogo que é aquele clima de Libertadores mesmo, e é o típico jogo que é, faz o clube crescer na competição. Eu acho que o Grêmio, depois dessa partida, é um dos, é um dos times mais fortes a ganhar esse título da Libertadores, né? Até porque passou por uma classificação suada, sabe o que é isso, né? Sabe o que é sofrer, se classificou nos pênaltis, na raça, no coração, e isso conta muito. A gente sabe que isso conta muito, principalmente numa competição como a Libertadores. Então foi gigante, né? Fez por merecer. Eu acho que passou realmente o melhor time. De novo, o Grêmio na minha opinião, apesar da classificação não tá numa boa fase, né? As coisas não estão acontecendo, né? Eles criam jogadas, eles jogam bem, o gol não sai e, né, a gente já tem visto no Campeonato Brasileiro algumas derrotas e ganhou dessa vez, mas no sufoco e se classificou no sufoco, né? E talvez seja aquele tipo de jogo que vira a chave, né? De repente, depois desse jogo, o Grêmio começa a ganhar tudo. Então, talvez é, vamos ver o que acontece. Talvez era aquele jogo da virada, como aconteceu com o Santos na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Talvez tenha sido aquele jogo, né, que vira a chave e agora a fase acabou. Então, tá de parabéns o Grêmio pela classificação, né? E confesso que eu esperava que fosse um 2-3-0,
o Grêmio ia se classificar tranquilo, mas de novo, né, aquela fase, né, fez o gol, tomou um empate, sofreu, conseguiu o gol que precisava para levar para os pênaltis, classificou nos pênaltis, então assim, talvez a fase ruim acabou, né? Vamos ver a continuidade, né? Mas o Grêmio, eu acho que é um forte candidato a esse título agora, né? Por tudo que aconteceu, por essa classificação suada, mostra que é um time que tem coração para aguentar esse tipo de jogo, né? Você conseguir um golzinho no final do jogo para levar para os pênaltis e conseguir a classificação nos pênaltis, cara, é totalmente aquele clima de Libertadores que a gente gosta de ver, aquele clima suado, é muita garra, muito coração. Então o Grêmio mostrou isso de novo, né? Então é um adversário muito perigoso, é um fortíssimo candidato, na minha opinião. E, de novo, parabéns pro Grêmio, Renato Gaúcho, né? Vai ter estátua, né? Vai ter estátua. Já começaram a construir a estátua, inclusive, né? E o único brasileiro do outro lado da chave agora, né? Desse lado da chave, porque o Santos foi eliminado. Falar de Corinthians, né? O Corinthians, pô, muita gente, e eu inclusive, sonhava com uma quartas de final, um clássico paulista, porque eu acho que né, é um jogo diferente, né? Você vê o clássico paulista, talvez o maior clássico dentro de São Paulo, né? O Corinthians contra o Palmeiras, Palmeiras contra o Corinthians, ia ser muito legal de ver, mas infelizmente não aconteceu, né? O Colo-Colo ganhou o primeiro jogo, lá no Chile. Foi um jogo que o Corinthians, eu acho que saiu no lucro, justamente por ter sido 1-0. O Colo-Colo poderia ter tranquilamente ter saído com 3-0 do jogo, saiu só com um. E eu achava que o Corinthians fosse se classificar, justamente porque o Colo-Colo teve a chance de fazer dois, três gols e garantir a classificação e vir para São Paulo, jogar no estádio do Corinthians, mesmo o Corinthians não vivendo uma boa fase, eu acho que assim, eu achava assim que o Corinthians fosse se classificar. É, o combinado, né, o placar combinado, na verdade foi 2-2, mas tem a vantagem do gol fora de casa, né? O jogo foi 2-1 e justamente por esse gol fora de casa do Colo-Colo eles se classificaram, né? O Corinthians saiu na frente, eu acho que. E aí eu acho que é o grande problema do Corinthians, né? Saiu na frente, começou jogando muito bem, fez o gol que precisava, pelo menos o primeiro, né? Para dar uma tranquilizada, mas aí tirou o pé o Corinthians, eu acho, né? Deu muita liberdade pro Colo-Colo, né? O Valdívia começou a ter mais liberdade para jogar e foi justamente o Valdívia que começou a jogada do gol do Colo-Colo, né? Sozinho no meio de campo, ele encontra o cara do lado esquerdo, ele cruza e o Barrios mete a bola para a rede. Então, é, assim, eu acho que é o que eu falei, o Corinthians fez o primeiro gol, tinha que se manter acelerado, tinha que continuar sufocando o Colo-Colo, porque, pô, aí tomou um empate e foi decidir sufocar o Colo-Colo depois do empate. Então, assim, cara, assim, um gol agora não basta, entendeu? Você precisa fazer mais dois. Então, eu acho que foi um erro, foi um erro, assim, até meio básico do Corinthians, porque, assim, é justamente isso. Você faz um gol, tá, você está levando para os pênaltis, você não está classificado ainda, então não é hora de tirar o pé, né? Até porque você está no começo do jogo ainda, é o primeiro tempo, tá todo mundo mais assim descansado, então é hora de partir pro bafa, é hora de sufocar, fazer o segundo gol, garantir a classificação e depois administrar o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians fez o primeiro gol, eu acho que deu uma sossegada, o Valdívia teve liberdade, o Colo-Colo empatou e aí complicou, porque assim, precisava fazer mais dois gols, precisava fazer 3-1, com todo o respeito, né, o time do Corinthians, né, o time do Corinthians não é um time para fazer três gols, né, e isso a gente tem visto ao longo, assim, desde que o Fábio Carille saiu, até mesmo quando o Fábio Carille estava, assim, o Corinthians não é um time goleador, é um time que faz um, dois gols, normalmente placares mais magros, né, mas com o Fábio Carille sempre muito constante defensivamente, sempre ganhando jogos, de forma até tranquila. A chegada do Osmar Loz mudou um pouco isso, até porque perdeu jogadores importantes. Mas assim, o Corinthians nunca foi um time goleador. E você ter que fazer três gols é muito complicado. Mesmo jogando em casa, é, o Corinthians buscou.
conseguiu mais um gol com o Roger, né? Finalmente, vamos ver se sai a zica do Roger, porque não estava conseguindo fazer os gols, tinha sim boas oportunidades, mas não colocava a bola para a rede e foi suado, buscou, né? Começou mais pro final do jogo, começou a lançar a bola na área a todo momento, tentar um cruzamento, tentar de repente uma bola de sorte, que não aconteceu e foi eliminado, né? Paciência, né? Acho que de novo, eu acho que o Corinthians não tinha time para fazer tantos gols. Eu acho que o que fica de positivo para o Corinthians agora é que nesse jogo o Corinthians jogou muito, né? Jogou muito, assim, de uma forma que a gente não vinha vendo. É, 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 Primeiro tempo começou muito bem, tirou o pé, né? Eu acho que esse foi o grande erro do Corinthians, foi ter tirado o pé no primeiro tempo, mas no segundo tempo só deu Corinthians, né? Então, assim, jogou muito no segundo tempo, é um Corinthians que a gente não estava acostumado a ver. Então, acho que isso fica de positivo pro torcedor, pro time do Corinthians, de que é possível jogar muito bem com esse elenco que tem, que está sendo muito criticado, todo mundo vem criticando os Marlós, vem criticando o elenco, né? O elenco que tecnicamente tem as suas restrições, mas jogaram muito bem, né? Conseguiram impor um jogo em cima do Colo-Colo e, e assim, o terceiro gol era possível, né? Assim, pelas oportunidades que vinha criando, o terceiro gol do Corinthians era possível. A classificação é, era totalmente possível, mas não aconteceu, né? Às vezes não criou de fato uma chance efetiva, mas assim, só dava o Corinthians, ele vinha pressionando, então de repente até tivesse um pouquinho de tempo a mais, uma bola de sorte conseguiria. Lógico, não vinha criando jogadas para isso, né? Eu acho que tirando o gol do Roger, não houve depois disso uma jogada clara de gol, mas vinha sufocando, né? Vinha pressionando, só dava Corinthians, o Colo-Colo não conseguia fazer nada, pegava a bola, era dois, três toques e perdia a bola, então é, acho que isso fica de positivo para o Corinthians, né? Foi eliminado, tá vivo na Copa do Brasil e mostra que com esse elenco é possível jogar muita bola, é possível complicar a vida do adversário. Então acho que fica uma lição para o Corinthians, né? De que é, dá para jogar de forma organizada. Não é isso que todo mundo vem falando. Ah, o time é, o Corinthians vem vendo a sombra, né, dos jogadores que saíram, né? E é impressionante. Todo programa que a gente vê de comentário do Corinthians, todo mundo sempre fala a mesma coisa, né? De que perdeu o Rodriguinho, perdeu o Marco. Cara, assim, isso passou, né? Isso passou e parece que esses comentaristas que ficam jogando uma sombra em cima do Corinthians, isso se reflete nos jogadores, né? Eles acham que eles são menos do que eles podem ser. E eles mostraram isso nesse jogo, de que não, nós podemos ser mais, nós podemos jogar mais. Então acho que fica um aprendizado, ficou um ponto positivo, apesar da eliminação, né? Eu queria falar na sequência, deixar para falar do Palmeiras no final, porque o jogo do Palmeiras foi ontem, comentar o jogo do Flamengo e do Cruzeiro. Era um jogo que eu já dava o Cruzeiro como classificado. O Flamengo conseguiu ganhar o jogo, né? Foi 1-0 para o Flamengo. É, mas assim, o jogo Cruzeiro assim vem correndo riscos desnecessários, né? O Cruzeiro criou boas chances de gol e, e, e eu já comentei antes, né? Me lembra o Palmeiras do Roger Machado, um time que cria, cria, cria e não colocava a bola para a rede. E isso aconteceu com o Cruzeiro, de novo, né? E já venho comentando isso. O Cruzeiro vem criando boas chances, criou duas, três chances. Sim, cara, teve uma chance do Thiago Neves claríssima de gol, clara mesmo. O Barcos deu um chute, deu um meio chute, um meio que um cruzamento, a bola sobrou pro Thiago Neves, ele chutou batendo no goleiro. Cara, assim, um pouquinho mais de capricho ele fazia o gol e tranquilizava essa classificação do Cruzeiro. Não aconteceu, eles não conseguiram fazer o gol, o Flamengo fez o gol, mas aí eu acho que não foi um jogo sofrido, né? Eu acho que o Flamengo fez esse gol, lógico, dá um susto no torcedor, para os próprios jogadores dá né, vou dar um baque, mas eu acho que o Flamengo não assustou de fato depois disso, né?
dá uma moral, dá um susto, mas não, eu não achei que jogou um futebol para realmente eliminar o Cruzeiro, né, para conseguir um empate, levar para os pênaltis. E mesmo se fosse para os pênaltis, eu acho que o Cruzeiro é muito mais forte mentalmente para esse tipo de disputa, né? Até vendo recentemente, eliminou o Santos na Copa do Brasil nos pênaltis. O Fábio vem sendo um monstro no gol, então eu acho que era um. Mesmo se conseguisse mais o gol o Flamengo, que eu acho que não criou chances claras para isso, não jogou futebol para isso, é, eu acho que mesmo se fosse para os pênaltis, mentalmente o Cruzeiro é mais forte. Então, o Cruzeiro se classificou, não foi tranquilo como se esperava, como eu também achei que ia ser um jogo de 0-0, é, mas tomou um susto desnecessário e eu acho que é, é, confirma esse Cruzeiro forte, né, que a gente já vem vendo do Mano Menezes, de que é um time cascudo, né, para mata-mata, vem se mostrando que é um time muito cascudo e é um time muito perigoso. Então é de ficar de olho, né? Lógico que agora pega um Boca Juniors, pega uma pedreira, mas passando do Boca Juniors, eu acho que lógico, e eu acho que o Cruzeiro tem futebol para isso. Eu acho que sai ainda mais fortalecido, né? Sai fortalecido por ter jogado no Maracanã, ganhado de 2-0 na Copa do Brasil, se classificou nos pênaltis para cima do Santos, de repente passa pelo Boca Juniors, que é um time muito tradicional. Eu acho que sai como forte candidato ao título. Então, parabéns para o Mano, né? Mais uma vez um grande trabalho, mas eu acho que fica um sinal de alerta. E o próprio Mano Menezes falou isso na entrevista, de que é um time que tem que começar a fazer gol, tem que começar a pôr a bola para a rede para não sofrer tanto, né? Porque é o que eu falei, se faz pelo menos um gol, é, cara, assim, a classificação tá encaminhada. É tranquilidade, pô, é tocar a bola, dar uma segurada no jogo, cadenciar, mas não conseguiu e correu um risco desnecessário. Eu acho que o Cruzeiro jogou até de forma tranquila, mas correu um risco desnecessário, né? Justamente por não ter conseguido fazer o gol. Então, é, mais um brasileiro vivo, né? Esse lado da chave, a gente do outro lado só tem o Grêmio, desse lado tem o Cruzeiro e tem o Palmeiras, então correu um risco desnecessário e eu acho que é, é, tem que virar essa chave o Cruzeiro, né? Que é um time que, pô, cria duas, três, quatro chances claras de gol. E é um time que pode, pô, tranquilamente em todas as partidas terminar com pelo menos um 2-0. Então não fez isso, né? Até nessa partida do Flamengo, cara, poderia ter saído com dois gols também, na minha opinião, né? Mas não conseguiu de novo. Então, é, tá querendo sofrer o Grêmio, né? É cascudo, vem jogando bem, mas tá querendo sofrer, é impressionante. E o último jogo, o jogo do Palmeiras, que aconteceu ontem, e é o jogo que todo mundo vem comentando agora pela forma como foi, né? O Palmeiras ganhou de 2-0 fora de casa, e, cara, assim, esse jogo da volta era uma mamada, para todo mundo ia ser um jogo que o Palmeiras, cara, o Palmeiras ia jogar o fino da bola, porque jogava tranquilo, né? Ia jogar diante da sua torcida, né? Né, um 2-0 de vantagem. Então, assim, para mim ia ser um jogo de 2-3-0 para o Palmeiras de novo, porque o Palmeiras no primeiro jogo ficou muito claro que era muito mais time que o Cerro Porteño e, assim, não só a minha opinião, mas geral, de todo mundo, até de corintiano, de São Paulino, Palmeiras era um jogo fácil, tranquilo, uma vitória e até para os mais pessimistas o empate, né? E classificaria muito sossegado. Não foi isso que aconteceu. Com 3 minutos de jogo, o Felipe Melo foi expulso. Cara, assim, foi uma jogada criminosa do Felipe Melo. Assim, se eu vi uma foto agora da canela do cara depois do lance, cara, assim, a pancada que deu fez uma tatuagem assim no formato da caneleira, assim. Você vê a forma da caneleira certinho na perna do cara. É, e se você vê o lance em câmera lenta, a perna do cara dá uma virada, velho. Se é um pouquinho mais forte, ele quebra a perna do cara, assim. É impressionante. O Felipe Melo se diz injustiçado, né, pela imprensa, falando que
eles deram essa fama para ele de ser um cara violento, né, de ser um cara que, cara, mas infelizmente, pô, você um jogo de Libertadores, né, tudo bem que tinha uma vantagem de 2 gols, você ser expulso com 3 minutos assim, ele foi reclamar com a arbitragem, o Moisés deu entrevista de que é um lance duvidoso, de que alguns dariam um cartão amarelo, alguns dariam um cartão vermelho. Cara, assim, você vê o replay, não é indiscutível. E você vê a perna do cara depois, não tem o que falar, cara. Assim, foi um lance totalmente bizonho, criminoso. É, então acho que assim, é complicado. Um jogador com a experiência que ele tem, né? De tantas críticas que ele já tomou, cometer essa gafe aos 3 minutos do primeiro tempo, não foi os 3 do segundo tempo, foi os 3 do primeiro tempo. Assim, ele comprometeu totalmente aquele clima do jogo, que todo mundo achou que ia ser um jogo fácil. Ele comprometeu, porque com um jogador a menos, o Felipe Melo ele nivelou o seu Porteño com o Palmeiras, né? Seu Porteño era um time limitado, muito mais limitado que o Palmeiras e essa expulsão ele conseguiu nivelar. Ele conseguiu pôr o Cerro Porteño no mesmo nível do Palmeiras e aí complicou. Porque assim, tudo bem, o primeiro tempo eu acho que foi mais tranquilo. O Cerro Porteño não soube aproveitar a vantagem de um jogador a mais e o Palmeiras teve duas, três chances de abrir o placar, inclusive. Assim, pelo menos dois contra-ataques que era para ter matado o jogo. O Palmeiras não matou o jogo, teve a chance. Sim, não dá pra falar que o Palmeiras só jogou atrás, não. O Felipão não mexeu no time no primeiro tempo, porque é justamente para, né, dar uma acalmada para ver como é que ia se desenrolar a partida. Tudo bem que o Cerro ficou com muito tempo mais com a bola, muito mais tempo com a bola, mas não assustava, só ficava com a bola mesmo. E, e quem assustou de fato foi o Palmeiras, né? Teve até uma jogada do William, né, que o Borja arrancou e fez um passe pro William na cara do gol. O goleiro defendeu assim, cara, se ele chuta rasteiro era gol. Então, perdeu a chance, perdeu a tranquilidade no primeiro tempo. O Palmeiras teve a chance, não aproveitou de novo, né? É um time que já vem falando, cria chance, não põe a bola para rede. Com o Felipão isso melhorou um pouco, mas continua ainda. Time que mesmo com o Felipão cria muitas chances e não põe a bola na rede quando precisa, para dar tranquilidade mais cedo. Não fez isso, foi para o segundo tempo. O segundo tempo, logo no começo, teve um lance, né, que assustou um pouco, né? O Borja dividiu com o jogador do Cerro, o cara teve que sair de ambulância. é, e depois disso, o jogo ficou acho que uns 5 minutos parado. Depois disso, logo depois, um pouquinho de tempo depois, o Cerro Porteño fez o gol. Um lance totalmente despretensioso, era um cruzamento na área, a bola passou, entrou assim no ângulo, assim, no limite. O Everton chega a encostar na bola e a bola entra, assim, mas a bola foi na gaveta mesmo, assim, na diagonal. Cara, é gol de candidato a Puskás, assim, porque foi um gol totalmente despretensioso, totalmente sem querer. De novo, foi um cruzamento na área, a bola entrou no gol, assim, muito na diagonal, mas muito na diagonal mesmo, no limite da trave, entre a trave e a mão do Everton, e fez o gol. E aí o Cerro começou a acreditar que era possível, né? O primeiro tempo que for morno e que foi tranquilo para o Palmeiras, virou totalmente, porque o Cerro começou a acreditar, o Cerro foi para cima, o Cerro começou a criar, começou a dar uns sustos, né? Teve uma grande defesa do Everton, teve, né? E aí só que o time é limitado, né? O time é grosso, né? Teve boas chances, eles chutavam para fora e o William até no segundo tempo teve mais uma boa chance que ele chutou de fora da área, o goleirão defendeu, então correr um risco desnecessário, né, por culpa, né, talvez dos jogadores mais experientes desse elenco, que é o Felipe Melo. Não tem como falar que não é culpa dele. Assim, desculpa, é um jogador que tem uma característica que eu acho interessante. É um jogador que não tem papa na língua e eu acho que isso é legal para o futebol também. Que eu acho que o esporte está muito chato, tá muito fair play, ninguém fala mal de ninguém, tá muito chato, tá muito todo mundo politicamente correto. E o Felipe Melo é o cara que fala, é o cara que
não tem medo de falar, e eu gosto disso, acho que o esporte precisa disso, né, para dar até uma aumentar a rivalidade, para aumentar aquele clima, né, aquele clima de, não digo clima de guerra, mas aumentar aquela vontade de ganhar, né? Isso mexe com a cabeça dos jogadores. Então acho que isso é importante, mas cara, um jogador do gabarito dele, né, nível de jogou na seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, pela experiência que ele tem, pela bagagem que ele tem, e justamente por ser um dos líderes desse elenco, um dos jogadores mais experientes, cara, cometeu uma gafe monumental, né? Uma gafe do tamanho do Brasil, assim, é impressionante a irresponsabilidade, né? E depois do final do jogo, teve a expulsão do Daverson, teve expulsão do jogador do Cerro Porteño também, é, assim, aquela foi, eu acho que foi desnecessário, né? O Daverson acho que, né, subiu o sangue, começou a chamar a galera, começou a pôr pilha no jogo, acho que até por isso que o árbitro expulsou ele. Mas assim, eu acho que teve a sua importância, porque ele esfriou o jogo, né? Depois que começou a confusão com o Davidson, esfriou totalmente o jogo, né? Já estava nos acréscimos, né? Foram 11 minutos de acréscimos total, e foi um momento que esfriou totalmente o jogo, né? E eu acho que isso mexeu até com o árbitro, porque ele vendo que o clima estava esquentando, né? Eu acho que ele poderia dar ainda mais tempo de acréscimo, eu acho que isso, né, deu uma resfriada, e o juizão acho que falou, cara, melhor terminar agora mesmo, depois desse tempo a mais que eu dei, acabar agora, porque o clima pode esquentar ainda mais. Então, acho que teve. Lógico que o Felipão perde mais uma opção ofensiva, né, do Davidson que vinha numa crescente com o Felipão. Pro próximo jogo já não pode jogar justamente pelo cartão vermelho, mas eu acho que dentro da partida teve o seu grau de importância, né, para justamente esfriar o jogo, né, esfriar os jogadores do Cerro Porteño que vinham crescendo, vinham criando chances de perigo, e eu acho que esse lance teve essa importância para o Palmeiras sim, para justamente para jogar um balde de gelo, pô, agora vamos dar uma acalmada, né? Dar uma freada nesse time do Cerro que vinha crescendo, e o árbitro mesmo vendo que o clima estava esquentando, né? Deu uma maneirada, deu uma economizada, porque poderia ter dado muito mais tempo pelo que foi o jogo, né? O jogo foi muito parado, então eu acho que sim, jogadores falando, ah, a gente mereceu a classificação, mereceu pelo primeiro jogo, porque pelo segundo jogo o time não mereceu, né? Não mereceu. Tem que ser honesto, né? O Felipe Melo comprometeu a classificação. Você joga com um cara a menos, você não joga futebol. O Palmeiras não jogou futebol, não fez os gols quando teve a chance, e o Cerro Porteño ganhou de forma merecida, né? E assim, falar que a classificação foi merecida é igual o Corinthians falando, né? Os jogadores do Corinthians. Ah, a gente ganhou, a gente merecia a classificação. Não, não mereceu a classificação. Não mereceu pelo que jogou lá no Chile. Vocês não jogaram nada lá. Vocês não jogaram nada fora de casa. Poderia ter saído com prejuízo muito maior. E, pô, você querer decidir jogar a bola no segundo jogo só, é, pô, você merece classificação? Não, não merece, né? Igualzinho o Palmeiras, merecemos a classificação. Tudo bem, lá fora de casa se jogaram muito. Aqui um jogador cometeu uma gafe e o time não jogou nada. E além de não ter jogado, perdeu grandes chances para definir o jogo. Então, assim, é merecido? Duvidoso. Eu não acho que é merecido, né? Foi merecido pelo primeiro jogo. Pelo segundo jogo não mereceu. Corinthians é a mesma coisa. Foi merecido pelo segundo jogo, mas pelo primeiro jogo não mereceu. Então, o Palmeiras correu um risco desnecessário. é, não sei o que vai acontecer. Não sei se Felipe Melo continua no time titular. Não sei o que vai ser, porque assim é jogo de mata-mata. E o Felipão tem que estar ciente disso. De que de repente é melhor pôr um Thiago Santos para jogar jogo de mata-mata e o Felipe Melo para jogar o brasileiro, que é campeonato de pontos corridos. Então acho que eu acredito que isso vai acontecer de fato, né? A gente sabe que o Felipe Melo é um jogador difícil, tem um temperamento muito forte, e justamente por esse temperamento ele teve as desavenças com o Cuca, né? Que o Cuca tirou ele do time titular. Não sei o contexto geral interno, mas com certeza o jogador não gostou, e aí aconteceu todo aquele clima do áudio do WhatsApp que vazou, ele falando mal do Cuca.
Então, de repente, o Felipão tira ele do time agora, que tá jogando a Libertadores, isso pode gerar um desconforto interno. Então, vamos ver o que acontece. Se classificou o Palmeiras, vai jogar contra o Colo-Colo agora, mas já deixou claro que não é uma unanimidade mais esse time do Palmeiras, né? Eu vinha muito confiante, é, fiquei até um pouco decepcionado pelo que foi, né? Decepcionado com o Felipe Melo, decepcionado com os gols perdidos, decepcionado com o esquema defensivo como um todo, porque o Palmeiras se recuou inteiro e mesmo assim dava muito espaço para o Cerro Porteño. Então, toda aquela confiança que eu tinha nesse time, eu já não tenho mais. Eu acho que já está na hora de dar uma mexida, Felipão. Ele- Justamente na posição do Felipe Melo, na posição do Mike, que deu muito espaço, né, pro lado esquerdo do ataque do Cerro. É, eu acho que tem muita coisa para melhorar nesse time do Palmeiras, sim. E vamos ver agora. Agora tem, né, o Palmeiras segue vivo, né? Ainda é um brasileiro vivo na competição. Vamos torcer pelos brasileiros. Vamos torcer para que tudo que aconteceu, né? O Cruzeiro perdendo o segundo jogo, o Palmeiras perdendo o segundo jogo, o Grêmio se classificando no sufoco, que tudo isso, né, engrandeça, né? E que os jogadores ganhem experiência com isso. Que isso não, que está funilando, né? Quem vai passando é cada vez mais cascudo, é cada vez mais time chato de jogar, que time catimbento, time que faz cera. O Palmeiras mostrou que sabe fazer isso também nesse jogo, mas só cera não ganha jogo. Então vamos ver. Espero que fique de aprendizado para todo mundo, para que consiga não seguir tranquilo, mas seguir de forma mais, né, administrando melhor esse clima. Porque, pô, Libertadores a gente sabe que esse clima é difícil, mas internamente para os jogadores isso mexe com o psicológico. Então, que tenha sido partidas importantes para fazer com que os times crescessem, né, cresçam agora mentalmente, né, e que sigam muito forte na competição. A gente quer ver brasileiro campeão, sem dúvida nenhuma. É isso aí, gente. Esse foi um resumão, né, dessa definição aí das quartas de final, pelo menos para os brasileiros, né, tem falar rapidinho, né, comentar rapidinho as quartas de final, como é que foram, né, o Independente pega o River, o Grêmio vai pegar o Tucumã, o Palmeiras o Colo-Colo e o Cruzeiro pega o Boca. Então, é o que eu falei, agora já não tem jogo fácil, todo mundo que está passando, talvez só o Grêmio, que o Atlético Tucumã não tem tanta tradição na Libertadores, o resto, cara, é time cascudo. E agora, meu, pro Palmeiras e pro Cruzeiro, é, jogar bola, jogar muita bola, porque não vai ter vida fácil. Isso aí, gente. Resumão, definição das quartas de final. Valeu, um forte abraço e até a próxima.